Estávamos acompanhando então ao vivo, em tradução simultânea, o sinal da CNN Internacional, mas já estou aqui também no Novo Dia com o Diego Pavão, editor de Internacional. Diego, bom dia. Bom dia, Estevão. Bom dia para quem acompanha o Novo Dia em casa. O Diego que já estava durante a madrugada também com vocês no sinal da CNN Brasil, que nós vamos ao vivo até o final desta apuração dos votos da eleição americana. E o Diego já está aqui para nos mostrar algumas especificidades que foram encontradas durante a apuração deste ano, principalmente na vitória que Donald Trump vai tendo nos estados pêndulo. Lembramos, eram 7 estados em que este placar estava indefinido, em que as pesquisas não conseguiam precisar a preferência pelo republicano ou pela candidata democrata, mas vamos visualizando uma vitória de Trump em todos eles. Diego, esse cenário surpreende? Olha, era bem difícil de dizer porque, como você disse, as pesquisas muito apertadas, em praticamente todos os estados pêndulos, a gente não tinha um vencedor claro porque todos empatavam dentro da margem de erro. Então, era uma corrida, ainda é, na verdade está ficando menos agora acirrada, mas era uma corrida muito acirrada. Eu quero primeiro destacar aqui o placar nacional aqui em cima do nosso Magic Wall. Kamala Harris com 205 votos no colégio eleitoral, 205 delegados. Donald Trump com 266. E vamos também destacar o voto popular. Ele segue com mais de 5 milhões de votos populares à frente de Kamala Harris. Lembrando que nos Estados Unidos é até possível um presidente ganhar a eleição com menos votos populares do que o perdedor, porque ele precisa ganhar nos estados certos, vamos dizer assim, né? É assim que funciona o sistema de colégio eleitoral lá nos Estados Unidos. Mas vamos dar agora destaque mais para o norte aqui dos Estados Unidos. A gente vai ter a chamado Blue Wall, né? São esses estados aqui, a Pensilvânia, Michigan, Wisconsin. Era Blue Wall porque no passado isso aqui foi uma fortaleza dos democratas nessa região, né? Foi um bastião democrata muito importante. Donald Trump venceu lá em 2016, Biden pegou de volta para ele em 2020 e agora o que a gente vê é esses estados indo para o lado republicano. Trump já virou a Pensilvânia durante a madrugada, com isso carregou os 19 votos do colégio eleitoral que esse estado traz e agora o foco é Michigan e Wisconsin. Vale a pena a gente lembrar, Estevão, que esses 3 estados costumam votar juntos, ou seja, no mesmo candidato. É por isso que a gente vê agora esses estados aqui, Michigan e Wisconsin, mais avermelhados. Não significa que isso vai acontecer toda vez, mas é uma tendência que foi verificada ao longo da história. A gente consegue aproximar e ver como está a votação até esse momento em Michigan e Wisconsin? Vamos começar no Michigan, então? Vamos. Olha só, no Michigan a gente tem 86% das urnas apuradas desse momento. Donald Trump segue à frente com 51,4% dos votos e tem em cima de Kamala Harris 229 mil, quase 230 mil votos populares, enquanto Kamala Harris tenta a liderança ali e tem 46,8%. Michigan foi um estado foco das campanhas republicana e democrata nesses meses de campanha. O Michigan abriga um eleitorado que a gente chama do colarinho azul, né? Aquele eleitorado que vem de fábricas, de sindicatos, que vem da indústria, um eleitorado que os 2 candidatos tentaram convencer Donald Trump, dizendo ali que ia elevar tarifas às importações que vinham de fora para fortalecer a indústria americana. É um discurso que ressoou muito entre esses trabalhadores e Kamala Harris também, claro, tentando ali uma brecha, falando que ia abaixar o custo de vida, algo que é uma reivindicação desse público também. E isso a gente não pode desconsiderar em relação ao Michigan. Outra questão importante do Michigan é a comunidade árabe, é a maior comunidade árabe dos Estados Unidos, uma comunidade que não está nada satisfeita com Joe Biden por causa do apoio dele à guerra lá em Gaza, Estevão. Bom, vimos aqui o Michigan, vamos também dar uma olhada em Wisconsin, que é um outro estado-chave dessa eleição e que vai mostrando, como o Diego nos falava, o predomínio por Donald Trump. Pois é, no Wisconsin a gente tem então 96% das urnas apuradas, a votação quase no final. Donald Trump segue à frente com 50,9% dos votos. E em votos populares ele tem um pouco mais de 100 mil votos nesse momento. No Wisconsin, a campanha de Donald Trump focou naquele americano branco das áreas rurais sem diploma superior. Esse foi um dos focos da campanha de Donald Trump, inclusive lá em 2016 e agora também.
outro estado importante que pode render a vitória oficial a Donald Trump. Lembrando que a CNN não projeta a vitória de Donald Trump nesse momento, ainda que ele esteja à frente nas urnas em vários estados. Porque temos uma diferença aqui de mais ou menos 109 mil votos, né? 50,9% para 47,5% de Kamala Harris, como você vai vendo aí na imagem. Portanto, matematicamente, ainda é possível haver uma virada, mas nós sabemos que esse cenário é difícil, né, de ser alcançado, mas matematicamente ainda temos a possibilidade. Pois é, quando a Kamala Harris perdeu a Pensilvânia, depois que a CNN projetou esse estado para Donald Trump, o caminho dela para a Casa Branca ficou muito mais estreito, até porque a Pensilvânia era aquele estado pêndulo dos pêndulos, estado-chave da eleição. Inclusive, muitos analistas dizendo que quem levasse a Pensilvânia com certeza seria o próximo presidente dos Estados Unidos. Donald Trump conseguiu isso, levou a Pensilvânia, que Joe Biden venceu lá em 2020. A Pensilvânia de Joe Biden. Joe Biden nasceu na Pensilvânia, na cidade de Scranton, uma cidade que se a gente for olhar, inclusive, no mapa, a gente vai ver que votou nele até com folga. Olha aqui, Scranton, na Pensilvânia, é a cidade natal de Joe Biden. É aqui uma mancha azul no meio dessa vermelhidão toda do mapa. A gente vê também que é uma tendência entre os estados, centros urbanos, lugares muito urbanizados, tendência democrata. A gente vê aqui na Filadélfia, uma grande cidade da Pensilvânia, não é a capital. A capital está aqui, é Harrisburg, mas aqui a gente vê um reduto democrata bem importante. Inclusive, antes da CNN projetar a vitória da Pensilvânia para Donald Trump, a esperança da campanha Kamala Harris estava bem aqui, na Filadélfia, né? Na contagem de votos da Filadélfia. A Filadélfia acabou trazendo alguns votos por correio mais tarde e aí, por isso, a campanha esperou que nesse reduto aqui, Kamala Harris pudesse virar e tomar a Pensilvânia para ela. O que não aconteceu, a Pensilvânia foi para Donald Trump, junto com seus 19 votos no colégio eleitoral. Aqui, por enquanto, a diferença é de 170 mil votos. Donald Trump na Pensilvânia tem 50,7% e Kamala Harris tem aqui, pelos dados, 48,2%. Bom, Diego, nós vimos então o panorama do mapa inteiro, como que está a situação das apurações neste momento, e temos o placar de 266 delegados para Donald Trump, 205 para Kamala Harris. Lembrando aqui que o número mágico, o número que pode dar vitória para ambos é 270. Eu gostaria que você pudesse nos guiar e qual é o caminho que Trump deve fazer daqui para frente para poder garantir esses 4 delegados que estão faltando? Onde é possível ele garantir o estado, Diego? Pois é, o foco é bem nesses estados ali ao norte, Michigan e Wisconsin. Por que eu falo que o foco é neles agora? É onde a apuração está mais avançada. Por causa da diferença de fuso horário aqui, Estevão, nessa parte dos Estados Unidos, Nevada e Arizona ainda estão com uma apuração ali em nível intermediário. Inclusive, no Arizona e Nevada, já se fala de uma contagem mais para o fim do dia, né? Mais para frente, nas próximas horas. Enquanto Michigan e Wisconsin, a gente vai olhar de novo o Michigan aqui, a gente tem no Michigan 86% e no Wisconsin ainda mais. A gente tem 96% das urnas apuradas. É por isso que agora o foco da campanha para garantir o que falta desses delegados é nesses estados onde o resultado deve sair mais rápido. A gente pode ter esses resultados na próxima hora ou nas próximas horas. É algo que a gente vai acompanhar aqui. O fato é que esses resultados estão chegando com mais rapidez do que a gente viu já em outras eleições. Isso acontece porque muitos dos estados mudaram os seus sistemas de contagem de votos para ter uma eficiência maior. Principalmente, Estevão, para aquelas cédulas que vinham pelo correio, né? E muitos estados permitem que os eleitores votem pelo correio, enviem a sua cédula via correio. E essas cédulas, até então, representavam o maior desafio logístico para a contagem. Hoje, muitos estados, até a própria Geórgia, um dos estados que Trump virou nessa eleição, a Geórgia melhorou esse processo de contagem de votos por correio e isso acabou acelerando a apuração em outras partes também dos Estados Unidos, né? Outros estados também adotaram esse sistema, até porque muitos estados foram alvos de ataques em relação à integridade das urnas, até pela campanha de Donald Trump lá em 2020. Então, muita coisa mudou em relação a 2020 para cá, no que diz respeito à contagem de votos.
E é por isso que eu falei no início aqui na abertura do nosso programa, digo que quem dormiu pensando que iríamos ter um tempo, né, durante a semana para saber as primeiras informações a respeito da apuração, acabou se surpreendendo quando acordou e conseguiu já ver esse mapa bastante colorido e há muitas projeções já de estados com vencedores. Diego Pavão, editor de internacional aqui da CNN, volta daqui a pouco com mais informações, mais interação aqui no nosso telão. Obrigado por enquanto, Diego. Obrigado, Estevão.